Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender Física com o Lulu, faltando 42 dias para o Enem. Vamos resolver a questão 63, Enem 2015, que fala sobre transformações gasosas. Imagina uma geladeira fechada, aí você abre, quando você fecha, tenta abrir de novo. Difícil, né? Fica duro, por quê? A força necessária para abrir aumenta, por quê? Já garanto que não é por causa do ímã de geladeira que faz uma força adicional, não. Se fosse assim, se não tivesse ímã de geladeira, tem a ver com o ar que está dentro da geladeira. Ar, gases, equação de Clapeyron. Qual que é a equação de Clapeyron? PV igual a nRT. Tem macete para guardá-la? Tem, mas é meio indecente, não tem coragem de falar não. Tem um mais suave. Pelo vestibular, nunca rezei tanto. Se gostar, tá aí. Então vamos aplicar PV igual a nRT. Inclusive, essa equação aqui é aquela que deu origem ao piviti povotó do Pônei do Heitor. Lembra? Piviti povotó, piviti povotó. Piviti povotó, piviti povotó. Piviti povotó, piviti povotó. Ai, ai. É isso aí, vamos lá. PV igual a nRT. Por que eu não vou usar piviti povotó? Porque eu fazia assim. Eu passava a temperatura dividindo e ficava PV sobre T igual a constante. N, número de mols, vezes R, a constante dos gases. Mas aqui, o número de mols pode variar, porque a geladeira vai ser aberta. Então, N deixa de ser constante. Então, eu teria que fazer assim. R é a única constante, então passa NT dividindo. Aí ficaria PV sobre NT constante. Mais ou menos assim. Piviniti povonotó, piviniti povonotó. Entendeu a diferença? Então, vamos começar. Pode analisar com piviniti povonotó ou assim. Vamos analisar assim? Para começar, o que é constante e o que é varia. Quando abre a porta da geladeira, primeiro, abriu a porta da geladeira, o volume de ar dentro da geladeira é constante. Não estou dizendo a quantidade, a massa de ar, estou dizendo o volume, porque a geladeira tem o mesmo tamanho. A pressão é a mesma, tanto porque a pressão dentro da geladeira é igual a pressão fora da geladeira, a pressão atmosférica. R, como já dito, é a constante dos gases, né? A constante universal dos gases perfeitos. Então a constante R não varia. Aliás, numa outra situação também já vou colocar aqui. R é constante. Sobraram NT. Tá vendo? O número de mols vai variar. Por quê? Porque a temperatura varia. O que acontece com a temperatura quando abre a porta da geladeira? Pensa, a temperatura aumenta. Então aqui tem que diminuir para poder ficar igual, né, de um lado e do outro. Então diminui o número de mols, ou seja, vai ficar menos ar na geladeira em termos de número de mols. Interessante, né? Porque pode entrar ar de fora, mas pode sair ar de dentro da geladeira. E é o que acontece. E aí quando você fecha, o R eu já disse que era constante, o volume continua constante, porque, né, mesma explicação da anterior, agora o número de mols é constante. Por quê? Porque não vai entrar nem sair ar da geladeira, o número de mols é constante. Sobraram pressão e temperatura. Vamos pensar o que acontece com a temperatura na hora que eu fecho a porta da geladeira? Diminui. A geladeira é uma máquina térmica, né? O motor da geladeira vai retirar calor de dentro da geladeira e vai jogar fora, lá na serpentina lá atrás. Se diminui a temperatura, o que acontece com a pressão? Diminui. Está do outro lado da igualdade. Opa, diminuiu a pressão, aqui é a resposta. Criou um vácuo, entre aspas, né? Porque a pressão interna ficou menor que a pressão externa. Então, teve uma variação de pressão, continuando aqui, ó, variação de pressão aumentou. Pressão não é força sobre área, como a área é constante, então a força também houve um acréscimo. Daí vem a força extra necessária para abrir a geladeira. Olha as alternativas, letra D. Um a mais para você, um a menos para mim.